Boa noite para todo mundo. Hoje, 10 de janeiro de 2023, e vamos para mais um resumão do dia, né, minha gente? Dia que antecede é um indicador e é um drive tão importante quanto o que vai acontecer amanhã lá nos Estados Unidos, que é o CPI. E especificamente aqui do Brasil, nós vamos ter o nosso IPCA, e lá na China também vai ser divulgado o CPI de lá, mas de qualquer forma, o mais importante dos três, ainda assim, é o CPI dos Estados Unidos. Deixam os ativos um pouco com movimentações discretas, com movimentações sem direcional, né? Qualquer mínimo motivo faz as bolsas positivarem, mas de repente as bolsas já negativam novamente. Enfim, não dá aquele direcional, até porque os investidores não vão tomar um partido direcional de nenhum ativo especificamente no dia de hoje, sem contar com o que está por vir no dia de amanhã, tá? E nós vamos falar sobre isso agora, mas de antemão já peço para que deixem um like nesse vídeo se vocês gostam dos vídeos que a gente fala sobre mercado aqui. Quem não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve no canal. Ativa as notificações, né, para poder ficar sabendo assim que eu postar um vídeo aqui, você poder assisti-lo. E vamos falar de mercados, né, minha gente? Bom, vamos lá. Abrindo o panorama aqui, vamos começar como sempre pelas bolsas da Ásia. Eu vou chegar para cá para eu conseguir ver também. As bolsas da Ásia, minha gente, em sua maioria, fecha no negativo, tá? As bolsas da China seguem aí tensionadas com o risco imobiliário da China, que tem vez ou outra dá um sinal de alerta, como que aconteceu com a falência do conglomerado financeiro que eu comentei com vocês. Fora isso, traz riscos também para o setor imobiliário, para o setor financeiro, e na falta de notícias positivas, não tem por que as bolsas lá ficarem no positivo. Então, especificamente as bolsas da China, elas ficam no negativo, inclusive, gente, de um modo geral, tá? As bolsas da China estão nas suas mínimas dos últimos 14 meses, tá? É preocupante, é preocupante. Vale lembrar aqui, né, que eu havia comentado com vocês na preparação, eu acho, no vídeo de domingo, que nessa virada de ano, o presidente da China, o Xi Jinping, em seu discurso, ele raramente vai a público para falar de alguma preocupação, de algum problema em relação à economia chinesa. E dessa vez ele o fez, tá? No discurso aí de virada de ano, ele se posiciona falando que está preocupado com a economia mundial / economia da China, tá? E desde então, por mais que tenha tido aí minimamente uma volatilidade nas bolsas por lá, as bolsas por lá seguem numa tendência de queda, assim, elas já não vinham bem das pernas, né? Só que depois dessa fala, na falta de um drive de estímulo, por mais que, eu até comentei com vocês que o Banco Central da China tinha anunciado que faria corte de juros, de compulsório e tal, até que isso de fato aconteça, o que prevalece é a fala do presidente chinês Xi Jinping de que ele está preocupado com a economia chinesa, tá? Então, nós temos um cenário na Ásia, sim, mais pesado, tá? E isso corrobora para as bolsas negativas por lá. Isso também acabou corroborando para a negatividade do minério de ferro, tá? E eu estou mencionando isso aqui para vocês porque, só para mencionar a queda aí da Bolsa da Austrália. A Bolsa da Austrália, ela também tem na sua composição empresas de mineração que tem um peso relevante lá. Então, ela oscila muito parecido com a gente nesse sentido, de que se o minério de ferro está indo mal, a bolsa de lá tende a ir mal também e a ficar no campo negativo, assim como aqui no Brasil, tá? Então, nós tivemos bolsas da China negativas na falta de notícias positivas por lá, tá? Nós temos a bolsa da Austrália negativa por conta da queda do minério de ferro, e a queda do minério de ferro vem desse desânimo com a economia chinesa, tá? E destoando de tudo lá da Ásia, nós temos aqui a bolsa do Nikkei, a bolsa do Japão, fazendo máxima histórica, inclusive a maior alta da bolsa por lá desde 1990, que foi quando eu nasci. Então, por lá, completamente na contramão da Ásia, a bolsa segue positiva. Bom, há quem diga que desde a ata do FONC lá nos Estados Unidos, em que houve um balde de água fria nos investidores em relação ao primeiro corte de juros dos Estados Unidos ser na reunião de março, porque assim, vamos lá, até o final do ano passado, pela ferramenta de expectativa de política monetária dos Estados Unidos, a FedWatch, que a gente consegue ver online aqui, desde lá, 70% dos investidores acreditavam que o primeiro corte de juros seria em março. Na divulgação da ata, que foi na primeira semana de janeiro, os investidores tomaram seu primeiro balde de água fria, e esse 70% caiu para 60 e alguma coisa.
Na divulgação, principalmente dos indicadores relacionados a trabalho, esses últimos, payroll, JOLTS, ADP, que mostraram força, né? Apesar dos PMIs virem fracos, de qualquer forma, os dados de emprego mostraram certa robustez, né? Não é que mostraram força, mas não trouxeram a fraqueza com que o mercado esperava. Foi isto. A expectativa, menos investidores acreditam nesse corte de juros em março. Enfim, isso tem caído com o tempo, tá? E aí, estamos falando da Bolsa do Japão aqui. E aí, o que nós temos de cenário? Nós temos aqui um Banco Central japonês que, a princípio, ainda não sinalizou uma alteração da sua política monetária ultra relaxada, né? E nós temos aqui os Estados Unidos dando a entender que eles não pretendem cortar os juros lá tão cedo, né? Então, quando a gente faz esse comparativo entre a expectativa de alta do S&P versus a expectativa de bolsa, de crescimento da Bolsa do Japão, vamos considerar que quem tem os juros mais altos tende a levar o dinheiro para renda fixa e não para renda variável, tá? E isso tira o ímpeto do S&P, pelo menos momentaneamente, e poderia levar o ímpeto aí para a Bolsa do Nikkei, tá? Esta é a análise que, assim, que vários analistas têm feito, que justifica esses novos valores, esses valores históricos para a Bolsa do Japão. Lá é basicamente, considerando economias estáveis, né, minha gente? Lá é basicamente a última economia do mundo que não subiu os juros. E isso é favorável para a renda variável. E nós estamos falando, de novo, de uma economia relativamente estável, que é a do Japão. Ok? Então, neste cenário que eu expliquei para vocês, a Bolsa do Japão destoa de todo mundo e acaba fechando no positivo, ok? Quando a gente vem para commodities, o minério de ferro, já comentei com vocês, e o petróleo, minha gente, ele até estava positivo no dia de hoje. Só que lá na hora do almoço, ele vira, na divulgação dos estoques de petróleo bruto, principalmente gasolina e etc., lá dos Estados Unidos, que surpreendeu absurdamente para cima. Então, o mercado esperava uma quantidade de estoque lá, principalmente de gasolina e petróleo bruto lá nos Estados Unidos. Esse estoque veio muito maior. E se o estoque vem muito maior, significa o quê? Que tem pouca demanda por essa commodity. E se tem pouca demanda, o que acontece com o preço? Cai, tá? Então, mais ou menos no meio do almoço, mais ou menos no horário do almoço ali, a cotação do petróleo que estava no positivo vira e vai pro negativo. A nossa Petrobras, que estava tentando, se esforçando um monte ali para sobreviver no campo positivo ou menos negativo possível, não conseguiu. Ela até começa de manhã levemente positiva, a nossa Petrobras, mas com a virada do petróleo, a Petrobras não aguenta. Então, para nossa bolsa aqui, minha gente, já dando uma leve adiantada aqui na nossa bolsa, para nossa bolsa, que fecha pesada no dia de hoje, nós temos mais um dia de commodities negativas. Nós somos uma bolsa de commodities. E ainda há reflexos aí no setor bancário, principalmente no Bradesco, que tem um peso importante na nossa bolsa, referente aí ao rebaixamento da nota aí das expectativas pelo Goldman Sachs no dia de ontem, que eu comentei com vocês, tá? Então, ok, cenário negativo para as commodities no dia de hoje. Bom, vamos para as bolsas da Europa. As bolsas da Europa, elas fecham completamente dentro da estabilidade, ok? Elas estavam até mais negativas pela manhã. Pela manhã tiveram falas de membros do Banco Central Europeu por lá e todas as falas bem alinhadas, duras. Hawkish dando um balde de água fria nos mercados para que eles não entendam que corte de juros já estão por vir por lá. Afinal de contas, eles vêm com o discurso de que a inflação ainda está num curso de queda, mas que por enquanto ainda não se mostrou certamente numa tendência de atingimento da meta, tá? Então, esse discurso mais duro que vem sido ventilado tanto nos Estados Unidos quanto na Europa tem dado uma acalmada nos mercados depois desses últimos 2 meses de rally, tá? Fato é que todos eles também trazem à tona que as decisões serão tomadas baseadas em dados, o que torna o dia de amanhã também, de novo, importante, tá? Então, nós tivemos aí, as bolsas estavam até mais pesadas, tá? Pela manhã, por causa dessas falas mais duras e etc. Mas na medida em que as bolsas dos Estados Unidos abriram e viraram, né, se tornaram positivas e etc. Eu tô até vendo que isso não revirou, né? Isso acabou trazendo uma certa estabilidade para as bolsas da Europa, tá? Então nós temos hoje bolsas da Europa completamente dentro da estabilidade, aguardando o dia de amanhã. Quando a gente olha falando especificamente agora do DX, ou seja, a cesta aí do dólar contra os pares de moeda mais importantes do mundo, a gente vê que o dólar está negativo, tá? Principalmente no euro contra o dólar, tá? E isso também tem a ver com esses discursos duros. Por quê? Porque isso facilita o carry trade,
tá? Por isso que vocês têm que entender as correlações opostas entre esses discursos mais hawkish na visão do dólar e na visão dos ativos de risco de uma bolsa, por exemplo, tá? Porque o que acontece? Se eu, como Banco Central, falo assim, olha, eu vou manter os juros altos por mais tempo, porque eu não confio ainda que a inflação está num curso de queda a ponto de atingir a meta, nós vamos com calma e nós vamos ficar baseado em dados. O carry trade, ele se mantém atrativo. Do que ele se mantém atrativo, isso gera uma pressão de queda para o dólar e de crescimento para a moeda local, no caso, por exemplo, o euro, tá? Mas entendam que isso é uma movimentação de hoje, tá? Os ativos, eles estão muito sensíveis, principalmente no dia de hoje, para quem acompanha o mercado e etc, viu isso, sentiu isso. Os ativos de risco estão muito sensíveis a qualquer novidadezinha, muito por conta das vésperas do que está por vir amanhã. Certo? De qualquer forma, isso explica bastante aí da movimentação negativa, principalmente para a sexta DXY. Certo? Bom, vamos falar agora então das bolsas dos Estados Unidos. As bolsas dos Estados Unidos oscilaram bastante. Chegaram a negativar, chegaram a positivar, chegaram a negativar, chegaram a positivar. Enfim, no meio da tarde hoje teve o leilão dos títulos de 10 anos lá dos Estados Unidos. E de novo, assim como foi o leilão do título de 3 anos, houve demanda, tá? O mercado aceitou bem, tanto que a taxa veio uma taxa menor, e apesar de ter tido uma oscilação ali, mesmo após a divulgação dos dados, mesmo porque, minha gente, quando a análise de um leilão e o impacto deste leilão nos ativos não é algo trivial, tá? Eu estava conversando até com um seguidor sobre isso mais cedo, não é algo trivial. A gente precisa olhar não só o rendimento, se ele é menor é bom, se ele é maior é ruim, não necessariamente é só isso. Isso aconteceu inclusive no ano passado. A gente tem que olhar também a participação dos players, tá? Dependendo da participação dos dealers, isso pode impactar positivo ou negativamente os ativos de risco e o dólar e as treasures, tá? A gente precisa avaliar também a média da realização dos últimos 6 meses, dos últimos 3 meses. Então, assim, não é algo trivial, tá? Não é algo que a gente só olha no investing lá e toma uma decisão e toma um partido. Principalmente, de novo, principalmente no momento em que a gente está vivendo agora, que as tomadas de decisão vão se tornando mais minuciosas, os investidores eles vão se aprofundar um pouco mais, principalmente nos dados da economia americana, para entender até que ponto um indicador ruim é ruim, bom é bom, ruim é bom, bom é ruim, até que ponto uma informação pode trazer pistas de recessão ou pode trazer pistas de soft landing. Vejam que a linha vai ficando tênue na medida em que este momento vai chegando na economia americana, tá? Então não dá pra gente tomar decisões baseadas única e exclusivamente no número que o advogado investe. A gente precisa fazer uma análise um pouco mais profunda, tá? E analisar leilão não é algo trivial, tá? Mas fato é que tivemos hoje o leilão de 10 anos, e especificamente sobre a taxa, ela veio melhor do que o esperado, o mercado aceitou bem também, inclusive a composição dos participantes foi boa e etc. E isso acabou no tempo botando as bolsas dos Estados Unidos no positivo, tá? Elas chegaram todas elas a positivar, o Dow Jones, a Nasdaq e inclusive o Russell, tá? Acontece que agora, no finalzinho da tarde, teve uma fala que era bem esperada pelo mercado de um membro do Banco Central americano, John Williams, que veio um pouco mais dura, na verdade, não mais dura, né? Ele manteve a linha do que ele falou em dezembro. Em sua última fala, que foi em meados de dezembro lá, ele teve uma fala hawkish, falando que se fosse necessário aumentar os juros, ele acreditava que o faria, que os juros precisam ser mantidos altos por mais tempo, até que os dados mostrem que aí sim pode haver um corte de juros. Então ele teve um discurso mais duro lá em dezembro. E o mercado queria saber se ele ia manter essa linha mais dura ou se ele já ia vir com um discurso mais hawkish, trazendo um alívio aí para as bolsas. Não aconteceu. Não aconteceu. Nessa fala que foi bem agora, no finalzinho da tarde, eu peguei o início da fala aqui antes de começar o vídeo para vocês, o discurso dele se manteve em linha com o que ele fez em dezembro. Isso fez com que os ativos voltassem pros patamares mais ou menos de antes do leilão. Então o Russell, que estava no positivo, voltou para o negativo, tá? O Dow Jones deu uma acalmada, o S&P deu uma acalmada, enfim. De qualquer forma, os ativos estão aí relativamente dentro de uma estabilidade, tirando a Nasdaq, que é empresa de tecnologia, que acaba
ela tá surfando um novo momento aí de novas notícias, de novas tecnologias envolvendo inteligência artificial e etc. E é uma outra janela. Mas fato é que, no final das contas, nós temos sim uma oscilação de positivo para negativo, de negativo para positivo nas bolsas hoje dos Estados Unidos, mas o drive da semana segue sendo ainda amanhã, ok? Bom, dito isso, vamos falar aqui do Brasil. Aqui no Brasil, nós temos a bolsa pesada, não tem como, nós temos um cenário de minério negativo, petróleo negativo, recomendação de baixa para o Bradesco. Não teve como a gente se salvar, mesmo com as bolsas dos Estados Unidos virando e fechando, com exceção do Russell, né? Fechando no positivo, tá? Nós temos o nosso dólar, se a gente olha o quadradinho lá de baixo de emergentes, nós temos os emergentes sem direcionamento único pro dólar. E aqui acabou ficando no negativo. Eu li alguns relatórios, algumas análises, falando que, na verdade, o nosso dólar caiu hoje aqui porque houve um efeito de atuação de exportador no dólar. Olha, eu estou repassando as análises que eu li para vocês, mas eu não concordo exatamente com ela, afinal de contas, é mais uma explicação, assim, de quando a gente não tem o que explicar, minha opinião. Fato é que nós não temos um direcionamento único para o dólar no dia de hoje, nos emergentes, tá? A gente tem uma cesta DXY fraca, a gente tem em boa parte do mundo o dólar no positivo, então a oscilação do dólar hoje, ela foi minúscula, né? E se você pegar aí a diferença entre máxima e mínima foi bem pequenininha, espero que ninguém tenha se machucado, aguardando o dia de amanhã, né? Mas fato é que nós não temos um direcionamento único para o dólar no dia de hoje, porque nós estamos à espera de um drive muito importante, que é o de amanhã. E aqui no Brasil também, que é o IPCA, tá? Mas mais importante ainda é o CPI lá nos Estados Unidos. Bom, fato é que não temos aqui, então, um direcionamento único. Em se tratando da MP da reoneração, que está provocando aquela desavença, aquele desconforto entre o executivo e o legislativo, nada ficou definido no dia de hoje, tá? Fato é, há um desânimo do mercado, achando que o Ministério da Fazenda vai começar a usar esse argumento como uma muleta para revisar a meta de déficit fiscal. Tá? Isso tem trazido um certo desconforto para o mercado aqui também, tem ajudado a azedar um pouquinho o lado da gente aqui. Tá? Mas fato é que esse assunto não avançou no dia de hoje lá em Brasília. Ok? Bom, então é isso. Eu espero que tenham entendido, espero que não tenha se machucado no dia de hoje, espero que tenham entendido as movimentações, vésperas de indicadores importantes geram dúvidas, pelo menos para mim aqui não foi um dia tão simples de entender, eu estudei bastante, mergulhei, aproveitei, na verdade, fiz bem menos operações do que eu faria e me dediquei a entender o que estava acontecendo para trazer aqui para vocês, e no mais é isso, espero que tenham entendido, se entenderam, gostaram do vídeo, deixem um like aí, tá? Eu vou deixar um ponto aqui para vocês, eu pesquisei bastante no dia de hoje, por que o dólar tá subindo tanto frente ao iene japonês. E no final das contas eu não encontrei o motivador que estivesse provocando isso. Se alguém souber, coloca aqui nos comentários pra gente trocar ideia sobre isso também, porque eu realmente pesquisei bastante sobre esse tema e não encontrei uma resposta plausível, pelo menos, né? Bom, mas é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e eu vejo vocês amanhã. E cuidado com o CPI amanhã para quem vai operar, minha gente. Muito cuidado. Muito cuidado também quando o mercado tem expectativa demais em cima de um indicador, pode saber. Costuma não surpreender muito. Até amanhã. Tchau pra vocês.